O Caderno Regional de hoje começa falando sobre vandalismo, um problema que atinge os cofres públicos e causa insegurança a moradores e turistas da região. A estátua do Corretor do Café, desde que foi inaugurada em 2012, já foi alvo dos vândalos 5 vezes. E para falar mais sobre esse problema, está comigo aqui no estúdio o secretário de Segurança de Santos, Coronel Sérgio Delbel. Secretário, boa noite, obrigado por aceitar o nosso convite. A gente não precisa falar em números, não é, secretário? Mas sabe que o prejuízo com um caso de vandalismo como esse que aconteceu é grande, é ruim para a cidade, na verdade mexe também com o nosso próprio bolso, né, afinal de contas. Há como prevenir esses casos, secretário? Olha, eu acho que assim, é uma somatória de fatores para que a gente consiga a prevenção. Não adianta a gente querer imaginar que nós vamos colocar um guarda municipal, um policial, para tomar conta de cada obra de arte que nós temos na nossa cidade. Porque essa seria uma atribuição da Guarda Municipal, né? Essencialmente, cuidar do patrimônio, sem dúvida. Então, a Prefeitura ela investe em tecnologia, ou seja, em câmeras. Nesse sentido, nós saltamos em praticamente 2 anos e alguns meses de 100 e poucas câmeras para quase 500 câmeras. O vandalismo, o que está mais atual, que foi aquela estátua do Corretor do Café no centro, nós vamos reposicionar um equipamento lá no local para que a gente possa monitorá-la 24 horas por dia. E fora isso também, o que a gente apela é para a educação das pessoas. Porque não adianta a gente querer tratar esse tipo de assunto sem lembrarmos da educação. Independentemente do prejuízo aos cofres públicos, eu acho que o mais triste de tudo é o ato em si de vandalizar uma obra de arte que embeleza e que conta a história da nossa cidade. Nós conversávamos aqui antes, não é, secretário? Até essa sensação de segurança talvez não seja tão real quanto as pessoas imaginam, até porque o senhor me citou até um exemplo da própria estátua lá, de uma turista que foi tirar uma foto e eu queria que o senhor contasse essa história para as pessoas terem uma ideia mais ou menos do que acaba ocorrendo. Nós temos uma filmagem, ela já é relativamente antiga, nesse mesmo local, na estátua do Corretor, em que um casal de namorados se aproxima e a moça quer tirar uma foto ao lado da estátua e sem querer ela apoia naquele braço. E por ser de um material relativamente frágil, o braço acaba quebrando. E isso foi destacado em parte da imprensa como vandalismo. E a gente viu claramente que não era, se tratou de um acidente e assim por diante. Mas a gente sabe que das outras vezes se tratou de vandalismo puro e simples por falta de educação e consciência dos seus autores, né? Como o senhor mesmo está colocando, não é, secretário, por falta de educação, quer dizer, é cultural isso, né? Sim. As pessoas precisam entender cada vez mais que é um patrimônio público e, como o nome está dizendo, é público, quer dizer, de alguma maneira ele está pagando para que aquilo esteja lá eu não sei se eu já estou ficando um pouco antigo demais, velho demais, mas eu não consigo entender qual é a mecânica, o que dispara na cabeça das pessoas que levam a fazer isso. Engraçado não é, bonito não é. Qual seria a finalidade de se pichar um muro e principalmente de estragar uma obra de arte? Então isso, antes de mais nada, é uma coisa muito triste que fere a todos nós e a gente espera que os pais, a sociedade em si, também tomem consciência disso e também nos ajudem a cuidar do nosso patrimônio e da nossa cidade. O senhor acha que nesse caso seria importante ações de informação, de educação da população? Quer dizer, as próprias emissoras de TV ou de rádio poderiam fazer campanhas nesse sentido? Claro, sem dúvida. Eu acho que os meios de comunicação têm um papel primordial. Claro que não substituem a família, assim como a escola não substitui a família. Mas se nós somarmos a família, a escola, os meios de comunicação, a sociedade de forma geral, eu acho que a longo prazo a gente consegue uma mudança de comportamento. Agora, esses atos acabam causando uma sensação de segurança, principalmente para os comerciantes lá do centro, não é, secretário? Qual é o esquema de segurança hoje no centro da cidade especificamente? Olha, nós temos tido algumas reuniões, inclusive com o secretário de Turismo, no sentido de melhorar as condições de segurança do centro. O centro ele passou ao longo dos anos por um processo de abandono muito grande e a gente entende que para o centro voltar ao que era antes, o que a prefeitura pretende, ele tem que ser ocupado, ele tem que ter vida, não só durante a semana. Eu costumo dar um exemplo, sempre que solicitado é para falar sobre segurança, se quem está nos assistindo parar para pensar. Se você passar durante a semana, durante o dia, na Praça Mauá,
para ir à prefeitura, para ir a um banco, para ir lá comer um pastel, dificilmente você vai ter uma sensação de insegurança. Por quê? A Praça Mauá está pulsante durante o dia, ela tem vida, independente de ter ou não policiamento. Mas se você for convidado à noite ou no fim de semana durante o dia, em que as lojas estão fechadas, não tem gente circulando, você vai ter uma sensação de insegurança. Então, nem sempre depende só da presença de polícia. Eu não estou aqui eximindo as autoridades que cuidam da segurança pública desse problema, mas apenas constatando que isso também faz parte de um processo. A Polícia Militar participou de algumas reuniões em relação à segurança no centro. Nós temos uma reunião com o nosso prefeito no dia 29 agora, para tratarmos especificamente sobre isso, e temos algumas ideias que serão levadas a ele para aprovação. Inclusive com as ações agora, fechando hotéis que acabam sendo usados para força-tarefa, exatamente, a força-tarefa feita por órgãos da Prefeitura, Guarda Municipal, a nossa Secretaria de Segurança, Polícia Militar, Polícia Civil, ela tem sido extremamente exitosa. Então a gente tem logrado fechar vários estabelecimentos irregulares, fiscalizar bares, não só sob o aspecto aí de higiene alimentar, de vigilância sanitária, parte documental, mas também a parte criminal. A Polícia Civil e a Polícia Militar e a Guarda Municipal estão atuando firmemente nesse problema e temos um calendário extenso de ações em toda a nossa cidade. Agora é preciso dar uso para esses imóveis também depois, né, secretário? Porque senão também talvez até piore a situação, porque a sensação de abandono talvez seja maior, não é, secretário? Se você pegar, por exemplo, a Cracolândia lá em São Paulo, existem pessoas e parte da imprensa que fala, ela se transformou numa Cracolândia por causa dos viciados. Não é bem assim. Aquela região ela era próspera, ocupada por vários escritórios, estabelecimentos comerciais. Por motivos outros, as pessoas e as empresas foram deixando aquela área central de São Paulo e buscando incentivos fiscais em outros municípios. E aquilo ficou abandonado. Ou seja, o ambiente abandonado, ele foi um catalisador para que os consumidores de crack lá se instalassem, não foi o contrário. Então a gente não pode deixar isso acontecer na nossa cidade. Nós temos que dar um sentido de ocupação ao solo, um sentido social aos nossos espaços públicos. Quais são os casos em que a Polícia Militar atua em conjunto com a Guarda Municipal, secretário? Basicamente nas operações força-tarefa e também em ocorrências fruto do nosso monitoramento. Nós tivemos na semana passada, isso foi amplamente divulgado pela imprensa da nossa cidade, aquele rapaz que estava totalmente alterado, não sei se por droga ou álcool, e armado lá no centro da cidade. Então, o pessoal do nosso monitoramento lá na prefeitura detectou aquela ação, nós estamos vendo as cenas, exatamente. De imediato acionou a Guarda Municipal, que em conjunto com a Polícia Militar conseguiram localizá-lo, ele foi rastreado pelas nossas câmeras e graças à ação super profissional da Polícia Militar, esse rapaz foi preso, conforme nós vamos ver agora no momento da abordagem. As câmeras ajudam muito, né, nesse caso. Né? São uma ferramenta, câmeras hoje? Quase 500 câmeras. Quase 500 câmeras. E muitas delas, elas têm o poder, a tecnologia para ler a placa do veículo. Ou seja, no momento que ela focaliza a placa do veículo, automaticamente ela já busca um banco de dados e vê se esse veículo é roubado ou furtado. São as que estão instaladas nas entradas da cidade. Entradas e saídas, né, e em outros lugares também. Agradecer aqui ao secretário de Segurança, Sérgio Delvel. Secretário, muito obrigado por participar conosco aqui no Caderno Regional. Uma boa noite para o senhor. Eu que agradeço, Irineu. Um bom fim de semana a todos.